Olá, irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos começar agora mais uma parte do estudo sobre o anticristo, identificando o anticristo. Já falamos aí algumas partes dos vídeos anteriores. Se você ainda não viu, entre no canal, assista os vídeos, curta, não esqueça de curtir, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Então vamos para outra parte do estudo. Nós vamos ter que falar sobre a visão da estátua, também sobre o capítulo 2 e o capítulo 7 de Daniel, e vamos acrescentar mais algumas informações com relação ao anticristo e o que ele pretende fazer. Se a gente der tempo, a gente vai continuando a falar nesse mesmo vídeo ainda. Então, relacionando a identificação do anticristo com o capítulo 2 de Daniel, nós temos ali os 10 dedos, no capítulo 7 os 10 chifres, e isso está com a ligação da visão da estátua. Se você ainda não viu, dá uma visualizada no canal, assista ao vídeo. E essa visão dos 10 dedos e 10 chifres é uma coligação de 10 nações. É o último reino humano que está apontando para o pé da estátua, e também os 10 chifres do capítulo 7. E temos uma interpretação focada dentro do contexto da palavra, com 5 nações do Ocidente, 5 do Oriente, baseado em Daniel 7:23, onde fala que é sobre toda a terra. E também no Apocalipse tem o 8º rei, como é chamado o anticristo no Apocalipse. O 8º rei também vai fazer uma conexão dos capítulos capítulo 2 e capítulo 7 de Daniel com o Apocalipse. A partir de agora a gente vai começar a linkar mais os profetas com o livro de Apocalipse. Então a gente já está colocando aqui o 8º rei, Daniel chama de chifre pequeno. Obadias, verso 2, Obadias 2, ele também menciona como chifre pequeno. Eu farei pequeno entre as nações. E eu estou acrescentando aqui mais um highlight no verso de Obadias 2, que é a palavra desprezado, que no hebraico é bazar, também significa desdém. Então, mais uma informação sobre o perfil do anticristo. Ele é pequeno entre as nações e ele é desprezado, desdenhado. Então, o que já continua eliminando esses líderes mundiais que são muito aclamados. Então, o anticristo ele é pequeno e é desprezado, desdenhado. Então a gente vai precisar agora fazer esse link com a estátua do capítulo 2 e capítulo 7. O que representa de fato a estátua? A estátua é uma chave de entendimento, tanto o seu formato como a sua interpretação. Nós temos ali a Babilônia na estátua, Pérsia, Grécia e Roma, e o 7º Império. Mas nós também tivemos, durante o contexto bíblico e histórico, que tivemos um reinado do Egito e um reinado da Assíria. Tem que ser considerado esses reinos, esses impérios que dominaram a terra. Isso está relacionado ao Apocalipse, e nós vamos fazer esse link. Aonde que isso está linkado no Apocalipse? No capítulo 13, na besta do Apocalipse, capítulo 13. Diz assim, eu não coloquei o texto todo, porque fica muito grande, eu fiz alguns recortes no texto, mas a ideia central está ali ainda. Obviamente eu não tirei, fiz um highlight no texto para ressaltar algumas palavras que estão colocadas ali, e nós precisamos compreender isso relacionando a estátua, e também todo o contexto da lei, os profetas, os livros históricos, onde nós encontramos todas essas informações. Então, vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso e a sua boca como a de leão. Então, esse texto já está linkando ao capítulo 2 e ao capítulo 7 de Daniel. Essas palavras em destaque no texto já vão te dar esse link. Então, você precisa só fazer a conexão e eu vou te ajudar para que você acrescente no seu estudo. Então, assim, eu separei ali do mar eu vou explicar depois, que tem uma relação com o Daniel capítulo 7, onde a gente coloca que é 5 do Oriente, 5 do Ocidente, e você vai entender rapidamente, a gente vai falar. Então, 7 cabeças.
as 7 cabeças são os 7 reinos, isso está explicado. Eu vou trazer o texto onde essa interpretação ela já está explicada dentro da própria Bíblia mesmo, no livro de Apocalipse. Mas eu vou te fazer a conexão. 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças são os 7 reinos. Vamos contar? Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e o 7º império, que é o último reino, que é a coligação de 10 nações. Então é isso que nós temos que entender. Os 10 chifres são os 10 dedos. Os 10 chifres de Apocalipse são os 10 chifres do capítulo 7 de Daniel, que são os 10 dedos do capítulo 2 de Daniel, que é essa coligação de 10 nações. E os 10 diademas são um simbolismo da sua autoridade política, econômica e militar. Eles são uma autoridade. Os 10 chifres, os 10 reis, os 10 governantes, eles são uma autoridade político, governamental, né? Militar e econômico. Então eles têm esse diadema sobre as cabeças, sobre os chifres, que simboliza isso. E a besta que vi semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. Ora, está exatamente conectando o capítulo 7 de Daniel com o leopardo sendo a Grécia, o urso a Pérsia e o leão a Babilônia. Então já tem essa conexão. Você já consegue fazer essa ligação diretamente. Então, e a palavra do mar que eu destaquei ali vai nos dar uma região, vai nos dar uma informação importantíssima. Isso está conectado em Daniel capítulo 7, verso 2. Diz assim: na minha visão da noite, eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. O que é esses 4 ventos do céu? São os poderes e as potestades do ar, os príncipes. Ou seja, é todo aquela região dos 4 cantos da terra estavam combatendo sobre o mar grande. E o que era o mar grande? O mar grande era como o Daniel chamava o mar Mediterrâneo. Então todos esses reinos se desenvolveram em volta do mar Mediterrâneo. E a besta se levanta do mar é o mar Mediterrâneo. Então você já consegue fazer essa conexão. O Egito em volta do mar Mediterrâneo. A Assíria se desenvolveu em volta do mar Mediterrâneo. Babilônia também em volta do mar Mediterrâneo. Igual a Pérsia, a Grécia e Roma. E o 7º império ele também vai tentar se desenvolver em volta do mar Mediterrâneo. Então a besta que sai do mar é exatamente isso. É essa besta que se levanta do mar Mediterrâneo, que é onde acontece toda a história, desde o Egito até o último império. E é nesse ponto que a gente consegue compreender que é toda a Terra. Então a gente tem Ocidente e Oriente. Nós temos a Roma, que vem do Ocidente. Quando você assiste ao vídeo do Visão da Estátua, você vai entender que a partir da Grécia há um erro muito comum de interpretação, dizendo que as duas costas, uma é o reino do norte e outra é o reino do sul. Isso não tem uma sustentação, porque o bode ele se divide em 4 chifres. O chifre de Alexandre quebra e se divide em 4 chifres. O rei do norte Seleuco, o rei do sul é Ptolomeu. Então há um abandono da interpretação de Cassandro e Lisímaco, que não pode acontecer, porque Roma derrota os reinos de Cassandro e Lisímaco. Obviamente depois que eles morreram, mas o Roma se levanta derrotando primeiro a Macedônia e a Trácia. Então há um levante vindo do Ocidente para o Oriente. Então a gente não pode deixar de interpretar dessa forma. Então a gente vai fazer a conexão da interpretação do Apocalipse capítulo 13 com outros versos. Sem falar, antes de a gente chegar no capítulo 17 para explicar, nós vamos fazer trazer uma informação do capítulo 13 ainda, sobre as cabeças. Também vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Então assim, das 7 cabeças, uma delas teve uma ferida mortal. E quando a gente encontra essa expressão nos profetas menores, e eu sempre volto a dizer, temos que ler os profetas menores,
E essas informações estão em Naum e Miqueias. Tem mais profetas menores que falam sobre a Síria e sobre essa ferida mortal, essa ferida que não tem cura. Mas os textos mais explícitos estão em Naum e em Miqueias. Então, quando você entende no capítulo 13 de Apocalipse que uma de suas cabeças teve uma ferida de morte, mas a ferida de morte foi curada, você só encontra isso em um reino, que é a Assíria. E essa ferida de morte é curada. Então, quando você faz essa conexão, você entende que a ferida de morte foi a Síria. E essa ferida mortal foi curada. O que acontece com essa cabeça? Ela retorna, ela aparece novamente. Então você entende diretamente pelos profetas menores de que há uma ferida, um dos reinos teve uma ferida de morte, uma das cabeças teve uma ferida de morte, está claro no texto. E você pode, tem vários profetas que falam sobre isso, nós já falamos isso no vídeo anterior e fica muito claro. Agora olhando para Apocalipse capítulo 17. Esse texto explica exatamente o que são as cabeças, os chifres. Esse texto do capítulo 17 você tem que ler, lê o capítulo 17 de Apocalipse, você vai compreender de maneira bem tranquila, depois que eu colocar aqui para te ajudar na sua interpretação, no seu estudo. Então vamos lá. 17 verso 8. A besta que era, já não é, mas que virá. Temos que prestar atenção nesses destaques que eu fiz no texto. É bem importante. Eu vou ler o verso 10 e o verso 11 também. 5 já caíram, um existe e o outro ainda não é vindo. O verso 11. A besta que era, já não é ela também o oitavo, e é dos 7. Como a gente estava falando, o oitavo rei é como o Apocalipse também dá o nome ao anticristo. Mas vamos prestar atenção. A besta que era, já não é, mas que virá. Temos que gravar essas palavras. Que era, não é, mas que virá. E no verso 10 é a dica fundamental. 5 já caíram, um existe e o outro ainda não é vindo. O que isso quer dizer? Isso foi revelado a João. João estava em que reino? João estava no reino de Roma. Então, a partir de João é que você tem que fazer essa interpretação. Então, olha só, 5 já caíram. Quais que já caíram? Roma tinha caído no tempo de João? É óbvio que não. Então os 5 já caíram, eram antes de Roma: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. Ou seja, esses 5 já tinham caído. Então, um existe, é Roma, porque João estava vivendo no tempo romano. Então este que existe é Roma. E o outro ainda não é vindo, é o 7º império. Tá fácil de fazer a conexão agora, né? Então, o que era, não é, virá. Então, o que não é Roma. Então, a besta que era e já não é, ou seja, um dos 5, é ela também o oitavo e é dos 7, ou seja, pertence a todo o sistema que é contra a vontade de Deus. Então, eu fiz um quadro para facilitar o seu entendimento, para te ajudar. Que era, não é, virá. Aí eu separei: 5 caíram, um existe e não é vindo. Para fazer, que é um quadro para te ajudar. Então, que era, não é, 5 caíram e um existe. O que era? Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. São os 5 que caíram. Não é e um existe. É Roma. Porque é o que está escrito a partir do tempo de João. E o que virá e não é vindo, ou seja, o que virá após Roma, mas ainda não havia chegado, é o 7º império. E com a conexão daqueles que haviam existido, só um teve a sua ferida mortal curada, que é a Síria. Essa é a grande revelação que está em Apocalipse 17. O anticristo, a base de sustentação do anticristo é a Síria. Ele vem da Assíria. E há uma mudança de interpretação no verso 11. Essa mudança de interpretação, ela traz uma mudança de interpretação do sistema, ou seja, dos reinos, para um único homem.
Ó, a besta que era, já não é ela também o oitavo, e é dos sete. Essa interpretação acontece muito parecida com a descrição do texto de Daniel capítulo 11, a partir do verso 35, aonde começa a ter uma modificação na interpretação. Isso a gente pode ter uma visão melhor nos profetas menores. Não só Miqueias e Naum falam, não. O Sofonias também aponta para a Síria. Então o anticristo ele vem daquela região. Ele é alguém dessa região. E a Síria hoje é a cidade de Mossul, né, a antiga cidade de Nínive, onde está o ISIS, onde é o Estado Islâmico, né, o Daesh para os judeus. Os judeus chamam de Daesh, mas nós falamos do Estado Islâmico, o ISIS. Esses são aqueles que ocupam essa região hoje. A cidade de Mossul é a antiga cidade de Nínive. Então você tem uma interpretação apontando para essa região dentro dos profetas, e você vê o desenrolar dentro da história acontecendo no nosso tempo. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos o renascimento do Império Assírio, daquele que dá a sustentação. Então a gente tem que fazer uma interpretação focada na palavra, não numa interpretação fantasiosa. A gente não faz, eu torno a dizer, a gente não faz uma interpretação, uma exegese de noticiário, mas sim uma interpretação, uma exegese hermenêutica voltada para o texto bíblico. Então o estudo aponta realmente para algo nessa região, nessa posição teológica. Então a gente vai acompanhando o estudo dessa forma. Eu espero que você tenha gostado. Eu peço a você que curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, faça aí o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida, e eu vou responder com muita atenção, com muito carinho. A paz de Deus com todos. Abração.